Nós tomamos nossas decisões sempre conscientes? Você sabe o que é intuição? Será que a ciência tem alguma explicação para isso? Ou será que intuição é algo místico que só algumas pessoas possuem? Se quer saber mais, acompanhe o vídeo. Eu sou Lava, bem-vindo ao Vulcão de Ideias. Você já ouviu falar bastante de intuição, não é? Será que existe algum tipo de explicação científica sobre isso? Será que é algo que só algumas pessoas possuem? E se eu disser que a ciência estuda sim a intuição e que ela é própria do nosso funcionamento cerebral? E se eu disser que todos possuem intuição e ela pode ser desenvolvida? Você sabia que os maiores empreendedores do mundo valorizam e utilizam a intuição como ferramenta essencial em suas decisões? Bom, para a gente falar disso e nos prepararmos para os próximos vídeos, hoje falarei de vários conceitos das neurociências. Pode ser meio cansativo em alguns trechos, melhor em outros. Para começar a falar de intuição, precisamos falar de decisão. E decisão, basicamente, é escolher entre todas as opções conhecidas numa situação. É arcar com o peso de todas as possibilidades que serão desencadeadas e escolher uma que será a mais vantajosa e me atenderá naquela necessidade. Parece bem simples, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais, porque precisamos ter um conceito bem claro para entender depois a intuição. Geralmente, decidimos com base em experiências passadas, onde vivenciamos com nossos sentimentos, emoções, experiências e ideias. A decisão precisa atender nossos desejos conforme crenças, valores e expectativas. Um exemplo bem simples e próximo. Pense em levantar da cama. Você sabia que tinha aquela zonzeira de sono, que precisava se descobrir, que deveria colocar o pé para fora, sabia pisar, sabia se equilibrar. Consegue visualizar que fez tudo isso quando decidiu se levantar? Pode ter sido até inconsciente, sem pensar, passo a passo nesses termos que citei, mas foi intencional. Essa foi uma tomada de decisão intuitiva, que decidiu cada milímetro do que deveria realizar. Se levantou porque precisava, mas sabia que o chão estava lá. Qual perna tirar da cama primeiro, como colocar o pé no chão, sabia inclusive como ficaria em pé. Não precisou ficar analisando nada e não perdeu o precioso tempo. Sentiu tudo isso na verdade, enquanto os movimentos foram praticamente automáticos. Tenho muita certeza que inclusive não caiu da cama nesse processo tão repetitivo. Percebe que houve uma tomada de decisão que então pode ser bastante racional, consciente ou pode ser inconsciente? Você não decidiu como se equilibraria nesse movimento complexo de levantar da cama, apenas se levantou. Tudo isso em estudos das décadas de 60 e 70 começou a ficar mais claro. Grave bem isso. Para a economia de energia, tempo e informações, os julgamentos são baseados em atalhos. E assim, começamos a entender um pouco do conceito que nos interessa, que é a intuição. Digo para gravar também, porque quase sempre irei te lembrar que nosso cérebro funciona com um princípio de economia, de energia e tempo. Não confunda isso com o cérebro preguiçoso, que muita gente insiste em repetir. Naquela época, Daniel Kahneman e Amos Tversky começaram uma controversa definição de dois tipos de tomada de decisão. Eles praticamente
definiram como se houvesse uma analítica consciente e explícita e outra experimental, inconsciente e intuitiva. No mais grosso modo, definiram que a primeira, a explícita, é a que requer esforço. A segunda, intuitiva, é automática. A primeira envolve dezenas de milhares de anos de cultura humana para ser tomada. A segunda envolve as centenas de milhares de anos de evolução como ser vivo, comum a várias espécies e nominada de várias formas, inclusive como instintiva. Sobre os instintos nos aprofundaremos em outros vídeos, mas creio que daremos uma boa base para suas conclusões aqui. A tomada de decisão analítica requer atenção para cada variável, para cada fator e esforço para desenvolver lógica, matemática, encaixar teorias e tudo isso em ordem. Ela requer foco e energia em cada passo e, portanto, também é geralmente lenta. É como o diagnóstico de uma doença por um médico, por exemplo, para poder receitar um remédio. A tomada de decisão intuitiva envolve aspectos e informações simultâneas, processando muita coisa sem esforço cognitivo, como quando vemos um rosto com suas expressões, movimentos corporais e ações, para definir se existe uma ameaça por parte de outra pessoa ou se é um possível par romântico. Não analisamos se as pupilas estão dilatadas, se existe suor na testa, se olhou para a esquerda ou direita, se pisca muito ou pouco, se mexe nos cabelos, se está corado ou não. Simplesmente sentimos que não é ameaça ou um par, por exemplo, e assim agimos. Percebe que para a decisão consciente foi necessária inteligência focada em analisar cada parâmetro. O processo de aprendizado foi rápido, mas a decisão foi lenta e tudo fluiu em palavras na cabeça. Enquanto isso, na decisão chamada intuitiva, não foi necessária inteligência focada em todos os parâmetros. E provavelmente se demorou muito para aprender, mas a operação foi rápida, com tudo fluindo através dos sentimentos. Melhor dizendo, foi gerada uma emoção, que simplistamente falando, é a resposta dos sentimentos aprendidos e gravados para aquela situação, e foi tudo muito rápido. Creio estar clareando um pouco e te convido a uma pequena reflexão. Em nosso dia a dia, então, decidimos mais conscientes ou inconscientes? Vamos falar um pouco de aprendizado para ajudar nessa resposta? Desculpe, mas já precisaremos saber outro conceito, basicamente, que é o de memória implícita e explícita. Faremos um vídeo ou vários apenas falando em memória e comente aí se te interessa o tema. Aliás, quando estamos realmente interessados em aprender, os processos científicos e filosóficos implicam em termos conceitos sérios sobre o que falamos, para que não tenhamos toda hora um entendimento diferente, falando da mesma coisa. Sendo até meio arrogante, veja que a busca pela verdade implica em entender cada ponto do que se quer aprender, pois se formos pelo achismo ou acreditando em tudo que falam, não teria por que evoluirmos. Qualquer pessoa, qualquer um mesmo, tem todas as respostas para tudo no mundo que você perguntar. O que muda é o compromisso dela com a realidade e com a verdade. A memória implícita é aquela que nos permite entender a fala, andar, ler, compreender as coisas do dia a dia, sem percebermos que sabemos, simplesmente sabemos. A gente não fica pensando em como deve se equilibrar, como colocar um pé na frente do outro, como desviar de alguma calçada. Simplesmente fazemos tudo isso usando o conhecimento que geralmente aprendemos quando bebês e usamos até hoje. Vou fazer um parênteses, uma curiosidade da minha vida.
quebrei a coluna recentemente e passei por uma cirurgia bastante complexa. Tive perda de muitos tecidos e simplesmente tive que reaprender a andar. Estou no processo e, aliás, ainda preciso fazer muita coisa que era automática, pensando antes de executar, pois agora minha coluna é diferente. Então, as respostas antigas não servem mais. Não é estranho imaginar alguém que precisa pensar antes de dar um passo? Mas voltemos ao tema. A memória explícita você deve ter imaginado então, que é o oposto. Precisamos verificar que sabemos. É a memória onde trazemos à tona de nossa consciência o que sabemos com uma percepção de formas, local e mesmo a descrição do que é aquilo que estamos interagindo. Olha, falamos mais um termo que precisamos definir, mas valerá a pena, tá bem? Tem até curiosidade no meio. É o conceito de percepção, que também pode ser explícita ou implícita. A percepção explícita é aquela onde as coisas são definidas, é quando identificamos formas, tempo ou mesmo podemos quantificar algo. Já a percepção implícita é aquela que absorvemos sem perceber, como o que nos rodeia, ou está fora do que nossos órgãos do sentido podem captar e identificar conscientemente. Aliás, quando algo está dentro de nossa percepção consciente, dizemos que está em nossa liminaridade. E o que está fora disso, chamamos de subliminar. Sons ultrassônicos, luz infravermelha ou imagens muito rápidas, por exemplo, podem ser consideradas subliminares, pois não estão no conjunto do que conseguimos perceber e identificar com os nossos sentidos. Curiosamente, existe um estudo de Robert Zajonc que demonstra que as pessoas têm preferência por algo só por ser familiar. É o chamado efeito de mera exposição. Mas essa exposição pode ser totalmente subliminar. A pessoa pode ter um vizinho que ouve todo dia uma música, que nem é notada mais, pois toca baixo e sempre. Sobre a chance da pessoa precisar escolher entre duas canções e uma delas se aproximar da que toca sem ele perceber sempre, a do vizinho, é certo que essa será a música escolhida. Isso também não te faz perceber o motivo de propagandas tomarem tanto tempo nos intervalos comerciais? Ou porque, mesmo viajando, em vez de procurar conhecer novos restaurantes, temos aquele impulso de procurar franquias conhecidas? Voltando para o aprendizado, você já esteve num local, uma reunião social, e de repente ouviu o seu nome sendo pronunciado ou algum tema que muito te interessa sendo falado à distância ou no meio de muito barulho? Esse é um exemplo curioso de percepção implícita e do uso da memória implícita, que te levará a prestar atenção na fonte ou até te levar às pessoas que estão falando. Todo o processo foi inconsciente, mas você percebeu e sabia do que se tratava. Percebe também que mostra que você está aprendendo até sem querer, que o ambiente está sendo absorvido pelos sentidos e você nem se deu conta, achando que estava apenas focado em alguém ou outra coisa. Estudos mostram que apresentar feições bravas por 5 milissegundos para voluntários e depois apresentar rostos normais fazem com que haja uma rejeição natural da pessoa, sem que eles percebam. O voluntário apenas sabe que não gosta daquela pessoa. Isso é uma decisão. Está percebendo como não somos tão conscientes quanto imaginávamos? Descobriu-se então, e você está acompanhando, que precisamos da memória para que a razão funcione e que o aprendizado pode gerar sensações automáticas que são associadas e conhecidas como emoções. As emoções são uma resposta fisiológica de memória para estímulos que conhecemos ou achamos que conhecemos.
Outro mérito que não entraremos nesse vídeo é a respeito do cérebro, e isso renderá um bom tema, que é um órgão que não suporta, acima de tudo, a incerteza ou não conhecer alguma coisa. E se ele funciona assim, uma resposta emocional aprendida e executada, sempre que houver algo desconhecido, será nosso conhecido medo. Guarde isso também, já ligaremos os pontos. Pacientes com lesão em partes do cérebro, como o córtex pré-frontal e a amígdala do cérebro, demonstram extrema dificuldade em tomar decisões que as favoreçam. Essas áreas são identificadas nos estudos como responsáveis por processamento de emoções, como o medo. Para saber um pouco sobre esses estudos, o primeiro e mais famoso, devido a uma área cerebral lesada e seus efeitos, aconteceu com Phineas Gage. Era um operário de construção de estradas de ferro nos Estados Unidos que, em 1948, teve um acidente gravíssimo enquanto preparava explosivos. E numa explosão ele foi jogado a 30 metros de distância e uma barra de metal perfurou e atravessou seu crânio na área do córtex pré-frontal ventromedial. Ele era um funcionário exemplar como líder e técnico. Depois do acidente, que ele se recuperou rápido, fisicamente, se tornou uma pessoa de difícil convívio profissional e social, sendo considerado um degenerado e tomando apenas decisões que não eram boas para ele. Com tudo isso que vimos, somos forçados a entender que a intuição pode se tratar do uso inconsciente de dados passados que podem ajudar ou prejudicar decisões no presente. Dados gravados de alguma forma em nós, como as processadas pelas amígdalas, que associam memória com eventos emocionais. São aprendizados que nos fornecem uma resposta muito rápida e com atenção a variáveis que provavelmente não notaríamos conscientemente, como pequenas alterações do ambiente ou sinais pessoais, climáticos, históricos, entre outros tantos relacionados a cada decisão. Espero que esteja gostando do vídeo. É uma boa hora de lembrar que, se gostar, clique em curtir e já se inscreve no canal. Voltando ao tema, e quando não existem dados passados envolvidos quando falamos em intuição? Entraremos no campo de pesquisa que é necessário aceitar a definição de fenômeno não local, que beira o que conhecemos no senso comum como sobrenatural, mas que também fica a promessa de explicar em outro vídeo. Se você estiver notando tanta coisa que precisa explicar, já viu que tem muito que apresentar no canal. Experiências realizadas por diversos pesquisadores no mundo, incluindo o brasileiro Dr. Fábio Eduardo da Silva, mostram as chamadas respostas pré-cognitivas ou adivinhação para estímulos aparentemente imprevisíveis. Baseados em tudo que vimos, temos que aceitar que, para a tomada de decisão, de alguma forma ou tempo, houve aprendizado sempre, mesmo para algo que ainda não ocorreu. Na maior parte das pesquisas, como de pré-cognição, a resposta orgânica é que tem validado os experimentos, e não as respostas cognitivas. São respostas captadas por sensores no corpo, que mostram haver coerência mesmo antes da pessoa perceber o que está acontecendo, impossibilitando qualquer tipo de comando consciente que possa interferir no experimento. São medidos fatores como alterações da pupila, da condutividade da pele e outros. Voltando ao presente, é importantíssimo observar então que o afeto ou qualquer emoção na hora de tomar decisão são fatores que modificarão a resposta. Veja que o medo ou a raiva afastam o processo intuitivo, que iria beneficiar a pessoa,
eles já são uma resposta. Geralmente, quando estamos tomados por essas emoções, a resposta esperada será sempre a da fuga, ataque ou paralisia. Então, quase que certamente não nos favorecerá. Já a busca consciente, tranquila, de um estado intuitivo que possibilite a resolução de problemas, ou uma tomada de decisão quando a pessoa canaliza sua carga emocional com esse objetivo, ciente de que está fora do campo do medo, tem mostrado decisões extremamente assertivas e mesmo inesperadamente inovadoras. Esse campo de trabalho e estudo está no que conheceremos em outra oportunidade como inteligência emocional. Finalmente, temos então algo um pouco mais prático a nos pegar para a nossa vida. Perceba que os estados emocionais favoráveis para tomarmos decisões importantes são previsíveis e conhecidos, assim como os desfavoráveis. Diferente de nossos preconceitos, paradigmas, estereótipos que não mudaremos, as emoções que sentimos podemos identificar a qualquer instante. Monitorar a nós mesmos, principalmente na hora de decidir ou resolver algum problema importante, não parece ser um hábito comum, mesmo sendo tão simples e, arrisco dizer, essencial para as nossas vidas. Na escola tradicional, não aprendemos a respirar fundo e a acalmar na hora de decidir. Chega a ser até absurdo quando tratados em dinâmicas de grupo corporativas, muito simplistas, por exemplo, onde se expõem pessoas a picos emocionais para serem avaliadas. Uma pessoa que tenha controle acima da média não cabe nessas métricas e acaba por ser tratada como anormal e fora do grupo de interesse a ser selecionado, por um julgamento de uma pessoa que está na média e buscando reconhecer o mesmo nos candidatos. Pesquisas realizadas em países chamados desenvolvidos, com empresários bem-sucedidos dos diversos setores, mostraram que mais de 54% deles se utilizam da intuição em suas decisões, enquanto no Brasil se deve a 46%. Entretanto, os empresários aqui analisados e que se utilizam dessa ferramenta, muitas vezes associada à meditação como apoio, conseguem acertos em 75% mais em suas decisões comparadas aos que não usam. Culturalmente, nos parece bastante distante falar em intuição dentro das empresas, não parece? Vou deixando então aqui a dica: meditação diária e na técnica que te for mais agradável. Se quiser dicas, comenta aí que te passo umas sugestões nos comentários. Tem muita gente querendo ser dono da verdade, mas em meditação, a melhor é a que você conseguir praticar. Eu particularmente utilizo o Soma. Espero não ter te frustrado não falando da intuição associada aos chamados fenômenos não locais. São alvo de muita curiosidade, como a pré-cognição, clarividência. Mas acompanhe o canal, porque esse é um tema dos próximos vídeos. Também espero que você fique melhor agora do que antes de assistir ao vídeo. Te desejo uma melhora contínua. Até logo menos!